Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez dentro do nosso canal do YouTube, do Jesus Rede Vivo, a nossa Casa Espírita, e preparados aí para trazermos a vocês mais um vídeo dentro da nossa sessão 100% Chico Xavier. E como nós começamos aí nas últimas 2 semanas a fazermos aí um inventário dos trechos mais importantes para nós e que calaram mais fundo aí ao nosso coração nas obras psicografadas pelo Chico, nós vamos dar continuidade a esse trabalho com vocês, né? Agradecidos a todos que nós estamos por prestigiar aí o nosso trabalho e divulgar essa nossa tarefa do centro. Então hoje nós vamos fazer o nosso top 3, gente, trazendo para vocês a obra do Espírito Humberto de Campos, o Espírito Irmão X, né? Então nós selecionamos 3 trechinhos aí e vamos ler para vocês um pouco, sempre na iniciativa de incentivar os nossos irmãos a retomarmos, sempre que possível, o contato com as obras do Chico. Então logo após a nossa vinheta aí, nós vamos iniciar essa nossa pequena reflexão, tá bem? Mano Ney, agora é com você, coloca para nós aí a vinheta do 100% Chico Xavier. Então, pessoal, a gente quando faz esse tipo de análise, né, logicamente que é muito pessoal, são trechos das obras do Chico, assim, que naquele momento a gente sentiu uma emoção diferente e por isso que nós estamos compartilhando com vocês, né, e com essa ideia mesmo que a gente falou antes de procurar divulgar o trabalho mediúnico tão fundamental na nossa vida de espíritas como é o trabalho do nosso Chico, né. Hoje nós trouxemos Humberto de Campos, gente, mas, assim, diferentemente das outras semanas, nós nos concentramos no livro Boa Nova. Essa obra do Chico, gente, é uma obra, assim, muito importante, com uma beleza incomparável mesmo dentro das obras do Humberto de Campos. Você sabe que o espírito Humberto de Campos começou a se manifestar através da mediunidade do Chico, logo após o seu desencarne, ele que era um intelectual brasileiro, inclusive fazia parte da Academia Brasileira de Letras, era uma pessoa com muito conhecimento, um intelectual realmente de porte, e logo após o desencarne ele começa a se manifestar. Mas existe aquele problema que vocês já devem ter ouvido falar, de um processo que foi movido pela família, né, com relação aos direitos autorais, das obras mediúnicas do Chico, assinadas pelo espírito Humberto de Campos, né, o processo movido contra a FEB, contra Chico Xavier. Houve um ganho de causa a favor da Federação Espírita Brasileira e do nosso Chico, acabou sendo um fator de divulgação à época para a doutrina espírita, não é? E gerou livros, né? Tem um livro chamado A Psicografia ante os Tribunais, que é um livro muito interessante que narra essa situação. E Humberto de Campos, no mundo espiritual, ele toma a iniciativa de modificar o seu nome e não usar mais assinar as obras como Humberto de Campos, mas adotou o pseudônimo de Irmão X, né? Sendo que na Terra ele já usava o conselheiro, não sei se é 20 ou se é XX, ele já usava esse pseudônimo, então ele adotou o Irmão X. O livro, as obras do Humberto de Campos, gente, melhor dizendo, ele se concentra muito naquelas crônicas curtas, né? São muitos livros assim, tem um estilo diferente, muita informação doutrinária, muito chamado assim, para que a gente possa refletir a respeito da vida, com situações envolvendo espíritas que frequentam as casas e recebem ali orientações e muitas vezes aqueles dilemas que existiam entre os espíritas que não davam muita força, vamos dizer assim, para a mediunidade, enfim. Humberto de Campos explora bem isso, como Irmão X também, e muitas crônicas falando a respeito dos bastidores da vida espiritual e também situações da história, que nos parece que ele tinha assim, uma predileção pelo tema. O livro Boa Nova, gente, ele é especial por quê? E ele era especial inclusive para o Chico. Nós ouvimos uma palestra de alguns amigos do Chico se reportando a isso, que era um dos livros preferidos de Chico Xavier, porque as lições do Boa Nova, gente, são diretamente ligadas a nosso Senhor Jesus, né? Começa já com a vinda do Cristo para a Terra, e Humberto de Campos narra com um brilho, né, com uma riqueza de detalhes,
informando que são tradições que existem no mundo espiritual a respeito das personagens envolvidas no maior momento da história da humanidade, que é o período em que o nosso Senhor Jesus Cristo esteve na Terra. Então, quando a gente pega desde o começo, passando lá com Jesus e o precursor, né, Jesus menino ainda conversando com João Batista, os primeiros discípulos, as orientações que o Senhor dava ali na Galileia, nós nos envolvemos com aquele ambiente, não é? Aquilo traz uma vibração do Cristo em direção ao nosso coração. É muito lindo. Então nós deixamos o nosso top 3 Humberto de Campos, na verdade é um top 3 do livro Boa Nova. Nós já selecionamos 3 passagens para vocês e vamos fazer uma leitura para vocês terem uma ideia da coloração, vamos dizer assim, que Humberto de Campos imprime a essa obra como incentivo para vocês, nossos irmãos, para nós todos, né? Para que a gente possa ler esse livro pelas lentes do coração e assim nos envolvemos na figura inesquecível e majestosa, não é, de nosso Senhor Jesus, para sempre nosso Senhor, que deve falar ao nosso coração, principalmente nos momentos de grandes crises, não é? Como nós estamos passando agora. Então a gente vai ler para vocês, fazer uma leitura rápida, não é? Como um incentivo, como nós já dissemos, para que os nossos amigos, quem sabe, se alegrem como nós, não é? E possam ler essa obra maravilhosa de Humberto de Campos, chamada Boa Nova. Mano Ney, número 3. Pois é, gente, o número 3 que nós selecionamos para vocês está no capítulo Os 500 da Galileia. Vocês já devem ter ouvido falar que logo após a partida do mestre, havia um grupo de aproximadamente 500 seguidores que permaneceram ali ligados ao seu coração logo após a sua crucificação, não é? Junto aos apóstolos. Era um grupo bastante coeso, um grupo que tinha ali pessoas que realmente sentiram na alma a mensagem do Evangelho. Então é lógico, havia uma tristeza, uma saudade muito grande de nosso Senhor Jesus. Imaginem os nossos amigos, e aquelas pessoas compartilharam da vibração do Cristo, né? Imaginem o vazio que ficou no coração deles, não é? Mas após a partida do Senhor, não é? Eles tinham que seguir a vida, então reuniam-se, né? Procuravam estar juntos. É um convite para nós, principalmente nessa época de pandemia, para que nós não estejamos afastados uns dos outros. E aí eles estão reunidos com os apóstolos, naqueles mesmos locais onde ouviam as maravilhosas explicações de Jesus, quando Humberto de Campos toma então a voz, a narrativa, nos apresentando o que se sucedeu naquele dia. Eu vou ler para vocês, tá bom? Então falava-se vagamente de que o mestre voltaria ao monte para despedir-se. Alguns dos apóstolos aludiam às visões em que o Senhor prometia fazer de novo ouvida a sua palavra num dos lugares prediletos das suas pregações de outros tempos. Olha que lindo, gente. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado de pequena multidão, reunia-se em preces no sítio solitário. João, conhecido como João Evangelista, né? Havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fez sentir mais fortemente. Por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Bacana, não é, gente? O pessoal estava sentindo que Jesus
após a morte na cruz, voltaria para se despedir. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Era a vibração do Cristo, não é? Foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como no tempo glorioso de suas primeiras pregações, mas de todo o seu vulto se irradiava a luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do Mestre tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e no mais íntimo da alma lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Nesse momento, gente, Humberto de Campos faz uma narrativa, um discurso de Nosso Senhor Jesus realmente maravilhoso, convidando os seus discípulos a seguir os passos do seu amor na estrada da terra. Então, nós vamos deixar para que vocês possam ler, porque é um discurso realmente muito lindo, dos 3 parágrafos, né? E termina Humberto de Campos assim: sagrada emoção senhorava-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que observaram o Mestre, rodeado de luz, como elevar-se ao céu, em demanda da sua gloriosa esfera no infinito. Realmente muito linda, gente, essa passagem, onde nós vemos o encontro e a despedida de Jesus dos seus discípulos queridos e dos seus apóstolos. Ele voltou e deixou para todos aqueles que o amavam um caminho a trilhar e que chega até nós, graças à mediunidade abençoada de nosso Francisco Cândido Xavier, não é? Realmente muito lindo. Aí, gente, nós vamos agora contar para vocês também do mesmo livro Boa Nova. Aí já é no último capítulo, que é intitulado Maria, não é? Nós vamos contar para vocês aquele que para nós é o segundo, é o top 2, Ney. Muito bem. A nossa segunda passagem, não é? Humberto de Campos narra, gente, que após a morte do Senhor na cruz, Maria ficou ali aos cuidados de João. João veio para com ela em Éfeso, não é? E realmente se tornou um filho dileto para a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria também começou a estender junto às pessoas que sofriam todo o amor que havia no seu coração, um misto também de saudade do filho amoroso que Deus colocara em seu caminho. Não é? Então, muitas pessoas passavam pela casinha singela dos dois, de João e de Maria, e acostumaram-se a tratar Maria como mãe. A senhora é mãe de nosso Senhor Jesus, a senhora é nossa mãe santíssima, não é? Muito bacana a gente ler essa passagem que Humberto de Campos narra. E as pessoas passavam, ela cuidava dos doentes, ela ajudava aqueles que sofriam, os dilemas da vida, realmente se tornou um retrato do seu filho amado junto às pessoas da terra. Aí um dia, gente, apareceu uma pessoa ali, uma pessoa que ninguém conhecia, e se dirigiu àquela que era a Mãe Santíssima de todos na comunidade. E disse assim: olha, minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao carinho daquela mulher, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus.
dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doçurosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam, num gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo, num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar, queria abraçar aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar o seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir os últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas, ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que a prendiam à vida material. Então aí, gente, nós assistimos a narrativa de Humberto de Campos, do desenlace de Nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Muito lindo também. E nós nos aproximamos ao final da nossa conversa, quase 20 minutos, e aí pedimos para o nosso Ney, o número 1, Humberto de Campos, do Boa Nova. Também do mesmo capítulo. Maria está partindo para o mundo espiritual, gente. E ela passa por um momento junto a corações que sofriam, principalmente nos cárceres de Roma. Ela já estava em espírito, não é? E percebe ali centenas de rostos amargurados, não é? Que sofriam a prisão por serem adeptos do Evangelho. Não é? Então ela se aproxima, diz Humberto de Campos, para nós terminarmos. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança.
Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãos que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depuam no evangelho do reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave, todo fado seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que o seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: Canta, minha filha. Tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fazia vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado por centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, os tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e sua alegria, guardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima. Aí conclui Humberto de Campos e nós concluímos também. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. É isso aí, gente. Com esta passagem do livro Boa Nova de Humberto de Campos, nós encerramos o nosso top 3 dos livros de autoria deste espírito tão querido por todos nós, na mediunidade do nosso estimado Chico Xavier. Que fique como incentivo para os nossos irmãos, é o nosso desejo sincero. Curtam o nosso canal, não é? Compartilhem o nosso material, né? Inscrevam-se no nosso canal, melhor dizendo, né? Curtam o nosso vídeo, compartilhem, que estaremos todos ajudando a causa do Espiritismo de Jesus junto aos corações. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.